E se eu te dissesse que uma única frase pode acabar com anos de construção? Seja de uma carreira, seja de uma reputação, destruída não por uma ação, mas sim por palavras. Hoje eu quero te contar a história de alguém que tinha tudo: audiência, dinheiro, influência, e foi perdendo peça por peça, não por azar, não só por perseguição, mas em grande parte pela sua própria boca. Eu estou falando do Monark. E já adianto, esse vídeo não é para destruir ele, é para entender, para refletirmos, inclusive sobre coisas que foram feitas contra ele e que talvez sejam injustas, mas também sobre um padrão de comportamento que a gente não pode ignorar. E antes que você pense que esse vídeo é só sobre ele, não é. É sobre você, é sobre mim, é sobre o que acontece quando a gente fala mais do que ouve, quando confundimos ter microfone com ter sabedoria. E isso serve de um alerta, de um aviso para mim. Bruno Ayub, o Monark, um dos maiores nomes do podcast brasileiro, cofundador do Flow Podcast, um dos programas mais assistidos do país. Ele chegou a ter milhões de seguidores e era visto como uma voz relevante no debate político e cultural do Brasil. Mas quem acompanhava o Flow de perto já percebia um padrão. Monark raramente deixava o convidado falar. Ele questionava tudo, como se precisasse provar que era o mais inteligente da mesa. Tinha uma necessidade constante de ficar rebatendo, de duvidar, de impor um ponto de vista, mesmo quando o convidado era um especialista no assunto. Parecia que ele nunca tinha aprendido o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 19, que diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. A ordem é clara: ouvir primeiro, falar depois. E o Monark inverteu essa equação, essa ordem por anos, e o preço veio na hora mais inesperada. Em fevereiro de 2022, durante uma conversa ao vivo com dois deputados federais, era o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, Monark ele defendeu que qualquer ideia, mesmo as mais repugnantes, como por exemplo a do partido do Bigodinho, deveria poder existir como um partido político para ser debatida ou até mesmo derrotada publicamente. E a frase durou segundos e o estrago por anos. Eu falei partido do Bigodinho, né, porque tem certas palavras que são consideradas impróprias e ofensivas para o YouTube. E se eu ficar falando muito delas aqui, pode ser que o YouTube não entregue esse vídeo para outras pessoas, ok? Mas é o partido nazista. E quando o Monark disse isso, a internet explodiu. Os patrocinadores ficaram doidos, abandonaram o Flow. Patrocinadores grandes, como por exemplo o iFood, né? E o Monark acabou sendo desligado do próprio podcast que ele ajudou a fundar. Virou um alvo de investigação, chegou a correr o risco real de ser preso. E para fugir das consequências, ele foi para os Estados Unidos, onde ele ficou exilado por um bom tempo, né? E assim ignorando também o que Tiago vai dizer nos versículos 5 e 6 do capítulo 3, né? Que diz com precisão o que aconteceu. Diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Então nós vemos que uma frase mal colocada pode incendiar tudo. E incendiou. Agora, e aqui eu preciso ser justo, porque esse canal não é sobre destruir ninguém. A fala do Monark, embora foi infeliz, muito infeliz, mas eu preciso explicar o que estava por trás daquilo, porque não é exatamente o que a maioria das pessoas entendeu ou distorceu para prejudicá-lo. O Monark ele carrega um pensamento chamado, ou talvez hoje não tanto quanto antes, né? Hoje ele esteja mais moderado, mas um pensamento chamado de libertarianismo radical. E nessa visão, a liberdade individual é quase absoluta. E ele defendia isso, que até uma ideia horrível
e repugnante deveria poder existir publicamente, para ser combatida com argumento, não com silêncio, não para ser praticada, não para ser incentivada, né? Mas a pessoa pode pelo menos ter essa ideia, coisa assim. O próprio Ministério Público de São Paulo, anos depois, reconheceu que ele não cometeu crime e que durante a mesma conversa ele chamou aquela ideologia de errada, do demônio, um lixo. Então eu não acredito que o monarca defende aquilo, né? Mas eu também não consigo defender a forma como ele falou. Foi uma armadilha que ele mesmo armou para si. Porque com milhões de pessoas te assistindo, você não tem o luxo de ser mal compreendido. A responsabilidade de fala cresce na mesma proporção da sua audiência. E isso é exatamente também o que vai dizer em Provérbios capítulo 13, versículo 3, que diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se destrói. Ou seja, não é só um erro social, é autodestruição. E ele não foi destruído por um inimigo, e sim pela sua própria língua. Mas aí também eu preciso ser honesto com você, o problema não foi só aquela fala. Depois de sair no Flow, participando de um canal, se eu não me engano, ele falou coisas horríveis, como por exemplo, crimes contra crianças, que é pedofilia. E isso acabou de uma forma causando revolta geral, né? E ele voltou atrás depois. Ele quis dizer que uma pessoa que tem esses desejos, era saudável ele, de alguma forma, na internet, saciar esses desejos, e não com pessoas reais, coisas assim, né? Mas ele voltou atrás depois. Mas esse padrão, falar algo pesado, sofrer pressão, recuar, pedir desculpa, aconteceu algumas vezes. E tem momentos em que ele não recuou, ele dobrou a aposta. Na verdade, ele dobra a aposta, depois ele vê que o bicho pega e ele recua. Depois ele disse que não deveria ter recuado, não deveria ter pedido perdão. E quando você dobra a aposta, em vez de recuar também, com humildade, você vai também acumulando um passivo, que um dia pesa demais. Em Provérbios 29, versículo 20, vai dizer: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Mais esperança há para o tolo do que para ele. A Bíblia trata falar sem pensar como algo gravíssimo. Não é frescura, é sabedoria antiga. Agora, em um certo sentido, eu creio que a reação contra ele foi desproporcional, porque ele foi praticamente condenado a não existir mais nas plataformas. Ele pode aparecer como um convidado na casa dos outros, mas ele não pode ter o seu próprio canal, falar com a própria voz. Isso foi retirado dele. E isso para mim tem nome, que é censura. Você pode discordar de absolutamente tudo que ele disse e ainda assim reconhecer que o que tem sido feito com ele é errado. Ele é proibido de monetizar qualquer canal no YouTube. E ele disse, né, querem me destruir. Gente, é o seguinte, recebi um e-mail hoje do YouTube dizendo que eu não posso mais, fui suspenso, eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube por causa dos meus comentários, que foram infelizes sim, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista que você possa pensar. E eu sofri as consequências, eu perdi o flow, eu saí da empresa, eu saí do meu programa, eu pedi desculpas várias vezes, mas não acaba as retaliações. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. E eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo, entendeu? Eu errei. Mas as consequências, elas estão muito fora de proporção, gente. Estão literalmente tentando acabar e aniquilar com a minha vida. É isso que é justo? É isso que vocês acham justo? Imagine, galera, você investir em um estúdio para um programa novo, para um podcast novo, cria um canal, faz tudo, talvez já até planejou as pautas, as agendas com os convidados, provavelmente sim, né? E do nada você faz o canal, faz todo esse trampo e você recebe um e-mail do YouTube e seu canal é derrubado. Alguns podem argumentar que o que ele falava era tão perigoso que ele não pode ter um canal. É justificável isso. Outros creem que é censura, claro. O que você pensa a respeito disso? Tem também outra questão.
Tem também outras questões engraçadas a respeito dele, né? Ele foi condenado pelo Flávio Dino, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Porque ele chamou o Flávio Dino de gordola. Daí depois ele dobrou a aposta, né? Ele falou, gente, perdão, me expressei errado, o Flávio Dino não é gordo, ele é um obeso mórbido. E eu não lembro se foi antes ou depois dele ter chamado Flávio Dino de gordola, que ele ousou questionar as urnas eletrônicas. E isso foi visto como um absurdo. Colocaram ele como um inimigo da democracia. Colocaram ele também como um golpista. E eu creio que discordar de um sistema eleitoral, pedir transparência, achar que o processo precisa de mais auditoria, isso não faz ninguém um golpista. É um direito legítimo, ao meu ver, de qualquer cidadão numa democracia. Pessoas sérias e bem intencionadas podem ter essas dúvidas, sem querer derrubar nenhuma instituição. Mas, esse é importante, esse mas, mesmo que ele sofra injustiças, e talvez sofra de verdade, existe uma lista de falas tolas, irresponsáveis, e algumas até tratadas como criminosas, que ele mesmo produziu. Ninguém colocou essas palavras na boca dele. Pode haver jornalistas e grupos, sim, querendo cancelá-lo de forma permanentemente. Isso é real. Mas essas pessoas não estão agindo do nada também. Eles acham que talvez com alguma razão, que ele disse coisas que não deveriam ter sido ditas, e aí fica aquela mistura, né, complicada, né? Opressão que pode ser real, mas também uma consequência legítima de escolhas que ele mesmo fez. Ele mesmo se colocou nessa situação. E esse é o ponto mais doloroso de toda essa história. Agora, justificado ou condenado pelas palavras, o monarca, ele foi condenado. Não no sentido espiritual, mas no sentido prático, público, real. E a sentença veio rápida e veio pelas próprias palavras. Olha, eu não quero e também não estou aqui para destruir ninguém. Eu estou aqui para te fazer uma pergunta. E você? Você tem o hábito de falar antes de pensar, de questionar tudo só para parecer inteligente, de soltar opiniões sem medir o peso que elas têm? Eu creio que, em certo sentido, todo mundo acaba tropeçando um pouco nas palavras, né? E o problema é que nós podemos controlar várias áreas da nossa vida, mas todos nós falhamos nessa questão que é a língua. E minha cadeira está descendo, ó. Daqui a pouco eu estou sentado no chão. É a questão do pistão, né? Então, como eu estava dizendo, a língua ela é pequena, mas ela tem poder de vida e de morte, como diz lá em Provérbios, né? E esse poder não está reservado para youtubers famosos. Age na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, nos seus relacionamentos. A história do monarca é um espelho, e o espelho está te perguntando o que você tem falado, do que o seu coração está cheio, porque a boca sempre entrega. E se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e me conta nos comentários. Você já perdeu algo por causa de palavras ditas sem pensar? Fique atento para o comentário fixado e também para os links na descrição deste vídeo. Tamo junto, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.